Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação do minicurso de AutoCAD básico ofertado pelo PEC Engenharia Elétrica da UFPA. A aula de hoje é a nossa segunda aula, de acordo com o nosso material, onde nós iremos tratar sobre algumas funções dentro do nosso software AutoCAD, que tem como sumário esses tópicos. Primeiramente, são as nossas funções, O que são as funções? As funções, elas são ferramentas que nos permitem fazer a criação, a edição e a modificação de muitos objetos dentro do AutoCAD. E a primeira função que nós iremos tratar são as funções Regent. Elas fazem a regeneração do desenho, ou seja, muitas vezes eu desenho, não quero ele, eu retorno. Ao retornar, é tudo desfeito, mas eu quero retornar, eu quero desenho de novo. Então, é realizada por essa função. Entrando aqui no AutoCAD, a gente vê, por exemplo, tem esse desenho que eu fiz. Um monte de linha, não quer dizer nada. Essa daqui é a primeira, que é a undo, que é uma dessas funções. Ela tem a função de retornar, ou seja, de desfazer o que eu fiz. Ao retornar ela, ao clicar nela, é retornado cada passo que eu fiz. Ou seja, foi apagando linha por linha. E temos a nossa outra função, a redo, que ela já vai voltar com o que eu desfiz, A UI, ela refaz tudo que eu havia desfeito. Então, essas funções são muito importantes. Nós também temos as funções de teclado, aqui no nosso material, como a gente vê. Por exemplo, o F2, ela carrega a tela de texto, o nosso script. Quando a gente clica F2 no AutoCAD, ela nos aparece todos os comandos que foram dados, Essa tabelinha aqui você pode dar uma olhada nela com mais precisão, depois testar esses comandos, Essas são as nossas funções de teclado. E nós temos os nossos botões, que são muito importantes. O primeiro é o botão esquerdo, que é o botão de seleção do mouse ou ponto de introdução, Entrando aqui no software, quando a gente clica com o botão esquerdo e a gente puxa para o lado ou para o outro, ele seleciona o nosso desenho, O nosso botão de seleção. Pronto. Nosso botão está selecionado. Nós também temos o nosso botão do meio, que se a gente apertar e segurar, ele aciona a função Pen. A função Pen é como se fosse uma mãozinha que vai levando o desenho para onde você quer. Ou seja, aqui, quando a gente clica no botão do meio e segura, a gente ativa essa função. A gente joga para onde nós queremos, Soltou, parou. Temos o nosso botão direito, que é onde a gente tem algumas opções que são bem importantes para nós, E quando a gente clica no botão direito mais o CTRL, direito mais o CTRL, ele nos ativa os comandos ORDNAP, que é o que a gente viu, que são bem precisos. A gente vai detalhar eles mais adiante, Nós temos o endpoint, midpoint, enfim, E esses comandozinhos são bem utilizados. Outro utilitário importante é o Draw Swatch. Ele nos especifica os ajustes para o modo Snap, Grid e Polar. Por exemplo, para acessar esse comando, a gente apenas digita DS. Ao digitarmos e dermos Enter, a gente nos abre essa janela, onde a gente pode fazer os ajustes que a gente quer no modo Polar, no Object Snap, Endpoint, Midpoint. Então, isso aqui, adiante, nós iremos trabalhar com eles e veremos como é feito esse preenchimento de forma mais correta, Nós também temos essas teclas importantes, que são o ESC e o EMP. O ESC é para você finalizar ou cancelar um comando. Por exemplo, demos aqui o comando line, Digitamos uma linha, vamos digitando outra, vamos digitando outra. Mas eu quero parar de desenhar. O que eu faço? Eu dou ESC. Pronto. Ao dar ESC, ele cancela o comando. Mas
para eu retornar esse comando sem ter que digitar novamente no meu teclado, ou sem eu ter que ir aqui no menu de barra, basta que eu dê um espaço. Clicando na tecla de espaço, ele retorna sempre ao comando anterior. Né? Quero parar, ESC. Quero retornar ao meu comando anterior, espaço, e ela retorna. Tá? Outra função importante é a nossa tecla Enter, né? Quando a gente digita um comando, a exemplo, line, e aí, para que esse comando seja ativado, a gente dá um Enter, né? Então, a função do Enter, nesse caso, é justamente confirmar o meu comando, tá ok? Então, indo para a área das funções, importante, a gente tem as nossas funções básicas, né, que são divididas em comandos de criação, comandos de edição, comandos de auxílio e de precisão. Na aula de hoje, nós iremos ver um pouco sobre o comando de criação. Tá? Aqui tem algum desses comandos de criação. Esses comandos estão todos contidos naquele material que a gente deixou para vocês, tá? E ele explica basicamente todos. Comando line, que é o que a gente vem utilizando bastante. O comando para chegar nele é o L. Digitou L, deu Enter, ele vai criar linhas em forma de segmento de reta, podendo cada segmento ser editado separadamente. Eu vou já mostrar para vocês como faz isso, tá? Temos o comando polyline, que é o comando PL. Quando a gente digita PL e dá um Enter, ele aciona esse comando. Ele cria linhas em forma de segmentos de reta conectados, formando um só objeto, como se fosse um bloco. Vamos ver esses dois comandos. O line nós já... para apagar, você vem, clica com o botão direito e puxa para onde você quer, selecionou. Para apagar é só dar delete, tá? Ou vamos desfazer, né? Vendo aqui no ponto. Ou se eu quero apagar só uma linha, eu vou e clico nela. Eu posso ir clicando em todas as linhas que eu quero apagar. Quero apagar essas linhas, seleciono elas e dou um del, tá? Mas vamos apagar todas, tá bom? Então vamos trabalhar nos nossos comandos. O primeiro que eu disse foi o line, né? Eu digitar o L e dar um Enter. É o comando. Eu vou e crio a linha que eu quero, tá? Nas dimensões que eu quero, ok? Dou Enter, saiu. O outro comando que eu disse foi o comando polyline, vou apagar aqui, o comando polyline, né? Eu digito PL no meu teclado e dou um Enter, e ele vai me criar linhas que eu posso fechá-las, e dou um Enter, ou dou um ESC, desculpa. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele não vai mais me selecionar só uma linha. Ele vai me selecionar todo o objeto que eu criei. Porque o polyline, que é isso aqui que a gente pode acessar também direto no menu, ele é exatamente isso. Ele cria linhas em forma de segmento, formando como se fosse um bloco. Uma coisa importante, eu quero editar essa minha figura em formato polyline. Como eu posso ajustar ela? Vocês estão vendo esses cantinhos que estão formando, essas curvinhas aqui? A gente pode editar. Por exemplo, se eu clicar aqui com o botão esquerdo e puxar, girar, eu posso fazer essa rotação. Eu girei para cá. Modificou. Essas do meio, elas também fazem essa modificação, tá? É importante vocês notarem que eu só estou conseguindo mover o meu desenho ou na minha vertical ou na minha horizontal, né? Eu não estou conseguindo fazer diversas formas. Vou dar um eixo aqui. Por que isso está acontecendo? Porque o meu orto está ligado, o meu modo orto. Ele é o meu modo ortogonal. Ou seja, ao digitar O, R no meu teclado, tá aqui, orto, eu dou um Enter e aqui ele diz que ele está ligado, né? Ou seja, eu só vou poder fazer movimentos não na vertical ou na horizontal. Se eu desligo ele, eu posso fazer movimentos em qualquer sentido. Por exemplo, selecionamos aqui
Agora eu posso girar isso para onde eu quiser. Você está vendo que vai para o ângulo que eu queira, não tem mais só vertical ou horizontal. Então, dependendo do desenho que você queira fazer, você pode ativar ou desativar, né? Aí você pode diminuir, assim como aumentar, enfim, você pode brincar da forma que quiser. Na linha, que eu não mostrei para vocês, quando a gente desenha a linha, outra coisa importante, se o ortho tivesse ligado, a minha linha ia ficar retinha na horizontal ou retinha na vertical. Como ele não está ligado, aí tem que ser bem preciso para ela ficar reta, porque ela vai fazendo vários ângulos. Tá, nossa linha está aqui. Eu posso editar essa linha? Posso. Eu clico nela e eu posso mudar ela de posição por um lado, eu não quero ela aqui, eu quero ela aqui. Posso mover ela para cá e posso aumentar ou diminuí-la, só clicar nos extremos, aumentando ou diminuindo, tá? Esses são os nossos dois comandos. No nosso material, a gente vê também o comando Rectangle, que a gente digita REC e dá Enter. Ele cria um retângulo no qual é possível dimensionar o tamanho desejado. Nós temos o círculo, ele nos cria um círculo que tem como base um ponto central e um valor de raio ou diâmetro. E a gente tem o polígono, que é o comando POL, ele cria uma polilinha fechada equilátera. Vamos ver aqui no AutoCAD, vou só apagar esses dois, tá? Selecione do Bell. O comando Rectangle é esse bem aqui, ó. A gente vê, ele já está selecionado, mas se a gente quer por comando, como é o que a gente está aprendendo, só digitar REC. Digitou REC, dá um Enter. Aí aqui você clica e você arrasta para onde quiser, né? Arrastei para cá, esse é meu retângulo. Quero editar ele, é só clicar e puxar. Aqui, como o meu ortho está desligado, eu posso fazer o que eu quiser com esse retângulo, mas como não é muito indicado, o que a gente vai fazer? A gente vai, digita OR, que é o ortho, dá um Enter e liga ele. Agora, quando eu clicar no meu retângulo, ele... Opa, desculpa, deixa eu ver se ligou. Ortho. Ele está ligado, tá? A gente vai e pode fazer esses movimentos, horizontal ou vertical, tá? Ele fica preso a isso, tá ok? Ou se a gente quiser arrastar tudo, a gente puxa pelo meio, tá? Quero arrastar todo o meu retângulo, clico sempre na seleção do meio, tá? Posso fazer, sei lá, um equilátero aqui, enfim, posso fazer o desenho que eu quiser. O outro é o círculo, que a gente digita C no teclado e dá um Enter. Aí a gente clica no ponto central e ele vai me criar um círculo com dimensões que a gente pode pré-defini-las ou fazer da forma que quiser. Por exemplo, digitei 1 aqui. Ele vai me criar um ângulo com raio de 1. Ele está bem pequenininho aqui, é porque nós não estamos trabalhando em escala. Vocês vejam só que quando a gente vai tentar fazer um círculo, a gente vê uns números bem grandes aqui. É justamente porque nós não ajeitamos as nossas escalas, tá? Então, só a título de exemplo, para ver que a função funciona, é desse jeito, tá? O outro comando é o polígono, né? Que é o comando POL, P-O-L. Você digitou ele e dá um Enter. Aí aqui ele fala para a gente digitar o número de lados, né, que vão ter o nosso polígono. Ah, eu quero um polígono de 5 lados. Eu vou e digito 5 e dou um Enter. Aí eu clico. Aí aqui você vai e cria um polígono de 5 lados, do tamanho que você quiser. Ah, você vai e digita de novo. Polígono, que é um de 7 lados. Digitou, dá um Enter. Aí sempre fica o número anterior. Então, vamos para 7. Digita o 7, dá um Enter. Você clica, OK aqui e pronto. Criou um polígono de 7 lados, tá? Você pode criar um polígono de quantos lados você quiser,
né? Aqui, dando continuidade ao nosso material, a gente tem o comando arc, tá? Que ele cria um arco que ele pode ser definido através de 3 pontos, né? Que geralmente são os extremos e o do centro. Nós temos o comando hash, que ele faz uma rachura numa área fechada, que a gente pode utilizar vários tipos desse preenchimento. Vamos ver esses dois comandos logo, tá? O comando arc, a gente pode acessar ele direto aqui no menu de barras, ou a gente pode só digitar. Ao digitar, dá um Enter, ele ativa a nossa forma mais simples, que são essas com 2 extremidades e a do meio. Você clica sempre onde... Vamos desligar o orto para ficar mais fácil? Vamos só digitar, tá? orto, vamos desligar, porque a gente vai trabalhar com ângulo, e quando a gente trabalha com ângulo, o orto ligado ele atrapalha muitas vezes, né? Então vamos lá, digitei EA no meu teclado, dou Enter, ativou o meu comando AR. Aí eu clico onde eu quero que seja o meu ponto inicial, aí eu clico no ponto onde eu quero ser o meu ponto do meio, vejam que ele já vai se curvando, né? E clico no meu ponto final. Pronto, formou o meu arco, tá? Esse ponto que aparece aqui dele é onde a gente pode mover ele. Não quero ele aqui, quero colocar ele para cá. Eu movo ele para cá. Aqui eu posso puxar, aumentar, diminuir a minha curvatura. Aqui eu também posso mexer. Enfim, sempre onde tem esses pontinhos azuis é onde eu posso fazer edições, tá? Há outros tipos de ar, por exemplo, aqui tem esses outros tipos que a gente pode testar, tá? O mais utilizado geralmente são esses de 3 pontos, tá? O outro que nós havíamos falado foi o comando hash, que é que a gente digita H e dá um Enter, tá? Ao digitar H e dar um Enter, a gente clica numa área fechada onde queremos preenchê-la, rachurá-la, né? Por exemplo, aqui no círculo. Olha, eu estou passando o mouse por cima, detectou que é uma área fechada, ele já me faz a rachura pré-definida. Cliquei aqui. Cliquei aqui, tá? E ele me preencheu com esta forma de rachura, que já está pré-definida pelo AutoCAD. Para eu mudá-la, eu posso vir bem aqui, né? E ver todas as formas. Aí eu mudo para essa e vou rachurando. Deixa eu ver uma rachura melhor, por exemplo, só assim. A gente vem aqui até ele detectar a fechada e rachura, tá? Aí aqui a gente pode ver o tipo, se a gente quer sólido, gradiente. Tem várias definições que a gente pode ver, né? A gente pode mudar a cor também para ser azul. Enfim, a gente pode brincar à vontade com esse tipo de ferramenta, tá? Para a gente fechar ela, é só dar um Enter, ok? Para salvar o que a gente tinha feito, vamos lá de novo, que eu esqueci de mostrar. H. Aí vai. Por exemplo, eu quero salvar aqui, é só salvar que vai fechar. Aí, pronto. Salvou como eu queria, tá ok? No nosso material nós temos outros comandos, o elipse, que ele cria uma elipse ou um arco elíptico, tem o donut, que é o comando DO, ele cria um círculo preenchido ou um anel largo. Temos o comando divide, ele vai dividir os objetos ou blocos igualmente. Por exemplo, aqui eu vou desenhar uma linha, tá? Desenhei essa linha. Eu quero dividir ela. Aí, o que eu faço? Eu digito div, dou Enter e seleciono ela. Aí, aqui está me perguntando em quantos segmentos que eu quero dividi-la. Vou dividi-la em 5 segmentos. Digito 5 e dou Enter. Ela ficou dividida em 5 segmentos, tá?
Aqui não aparece justamente por conta da escala, que nós não pré-ajustamos, mas quando eu for digitar outra linha, ela vai me mostrar os pontos que tem, tá? Por exemplo, aqui ela está detectando. Bem aqui tem um ponto, bem aqui tem outro ponto, tá? Que é utilizado pelo esse comando. Só para a gente ver que ele existe e que ele funciona. Temos o donut, né? Que cria aquele anel preenchido. A gente só digita no teclado DO. Digitamos DO, damos o Enter, clicamos e ele vai criar o nosso círculo. Só digitar de novo, DO, ok. Aqui ele pede para a gente especificar o diâmetro. Como está fora de escala, tem que ser um diâmetro bem grande. Vamos testar um aqui. E vamos ver. Ele criou o nosso donut bem grande, porque eu coloquei um valor bem alto. Por isso que ficou assim. Então, para voltar, a gente só volta aqui, tá? Voltamos, tá? Quando nós estivermos trabalhando com escala, a gente vai poder ver esses desenhos de uma forma melhor. Então, pessoal, esses aqui são alguns comandos que a gente viu, né? Comandos de criação. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre os comandos de edição e para podermos darmos prosseguimento ao nosso mini curso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que a gente mostrou na aula de hoje. Então, muito obrigada pela atenção de todos e espero revê-los na terceira aula. Até mais!